Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar revisando o assunto de pré-natal de baixo risco, assunto que é abordado lá no caderno de atenção básica número 32, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a consulta de pré-natal, o que deve ser realizado nessa consulta de pré-natal, alguns exames, os períodos que devem ser solicitados esses exames, medida de altura uterina, hipertensão na gestação, entre outros tópicos importantes aí que a gente vai comentar um pouco. Então, sem mais delongas, vamos ao que importa. Iniciando então falando da consulta de pré-natal. Na primeira consulta de pré-natal dessa gestante, quando ela abrir o pré-natal dela, a gente vai questionar a respeito do uso de anticoncepcionais, a data da última menstruação dessa mulher, o histórico de saúde dela, se ela tem alguma doença prévia, alguma condição prévia já, histórico de gestações anteriores, então a gente vai investigar se ela já teve alguma complicação intraparto, pós-parto, se já teve alguma complicação ali, ou algum desfecho desfavorável durante o pré-natal anterior, ou alguma questão de saúde aí que a gente precise atentar ao olhar para essa mulher. Também vamos questionar a respeito do uso de drogas listas ou ilícitas, os hábitos dela, né? E as consultas seguintes, elas vão ocorrer conforme o período gestacional que essa gestante está. Como a gente viu no vídeo parte 1, existe um período definido para as consultas serem mensais, quinzenais e depois semanais. Então, quem não viu o vídeo parte 1 sobre o pré-natal de baixo risco, é importante que veja, para depois continuar, então, a partir deste vídeo aqui. Lembrando também, pessoal, que o mínimo de consultas que a gente tem que ter dessa gestante durante o pré-natal são 6 consultas. Esse é o mínimo que o Ministério da Saúde preconiza como sendo aceitável. E outro detalhe que nunca é demais a gente lembrar, e também despenca em prova, é a questão que a gente comentou no último vídeo também, a respeito do pré-natal de início precoce. O Ministério da Saúde, ele diz que para um pré-natal ser considerado de início precoce, que é o ideal, aquilo que a gente quer, né? Ele deve ser aberto até a 12ª semana de gestação, para então a gente de fato ter um pré-natal de início precoce. Então, esses dados de histórico de saúde, histórico de gestações anteriores, a gente vai pegar esses dados sempre na primeira consulta de pré-natal. E posterior a isso, a gente vai fazer o exame físico dessa gestante também. Mas o exame físico, ele vai se incluir em todas as consultas de pré-natal, tá? Não vai ser somente na primeira, a gente vai realizar o exame físico nessa mulher sempre. E o que é feito, então, no exame físico? O profissional, ele deve realizar a ausculta dos BCFs, se ela já estiver nas semanas em que se consegue auscultar os BCFs, é claro. Medida de altura uterina, mais pra frente a gente vai ver como que deve ser feita essa medida de altura uterina. Aferição da pressão arterial, muito importante. O TES, que é o teste de estímulo sonoro simplificado, quando isso for necessário, quando isso for solicitado pelo médico. O exame clínico das mamas e também verificar a presença de edema. Lembrando que o Ministério da Saúde orienta que caso a mulher não tenha realizado o Papa Nicolau, a gente vai realizar essa coleta de Papa Nicolau ali na abertura de pré-natal durante a consulta, tá? E agora, como a gente comentou, vamos revisar um pouco sobre como que deve ser realizada a medida de altura uterina. Então, a medição da altura uterina, ela deve estar relacionada com a idade gestacional da mulher. Ou seja, a gente vai se basear na idade gestacional que essa mulher está para ter um ponto de partida para ver se de fato o crescimento está ok ou não. Então, quais que são os valores de referência que a gente tem? A gente tem extremos. O valor de percentil 10 para o limite inferior, então esse é o nosso limite inferior de valor que a gente pode ter, e o valor de percentil 90 para o limite superior. Aí também temos então outro extremo. Então a gente vai se basear sempre na idade gestacional que essa mulher está e nos limites extremos que a gente tem para esse percentil se encontrar, ou seja, o percentil tem que se encontrar entre 10 e 90. Alguns detalhes importantes que eu trouxe para a gente não esquecer que devem ser realizados ali na hora de medir a altura uterina dessa mulher. Então, a gestante, ela deve estar em decúbito dorsal, o abdômen deve estar totalmente à mostra e é muito importante que o profissional delimite bem a borda superior da sínfise púbica e o fundo uterino para que essa medida de altura uterina esteja de fato fidedigna. Agora vamos falar um pouco sobre os exames de pré-natal. A gente comentou também sobre os exames de pré-natal no primeiro vídeo, mas foi de uma forma mais geral. Agora eu trouxe para vocês o quadro que está presente lá no próprio caderno de atenção básica número 32, que mostra os exames divididos por trimestre ou por consulta. Então vamos revisar para a gente saber exatamente em que período que é feito cada exame. Isso é muito importante porque pode também ser cobrado em prova, tá, pessoal? Então, na primeira consulta ou primeiro trimestre, os exames que vão ser realizados vão ser o hemograma, a tipagem sanguínea e fator RH, o Cubis indireto, se for RH negativo, a glicemia em jejum,
teste rápido de triagem para sífilis ou VDRL, teste rápido diagnóstico anti-HIV, o anti-HIV, toxoplasmose IgM e IgG, sorologia para hepatite B, urocultura mais a urina tipo 1, a ecografia obstétrica, o citopatológico quando necessário, foi como a gente comentou lá no primeiro slide, o exame de secreção vaginal, se houver alguma indicação clínica, e também o parasitológico de fezes, se houver indicação clínica. Quando a gente tem esse detalhe que é se houver indicação clínica, isso quer dizer que não é um exame obrigatório de ser solicitado nesse trimestre. No caso, vai ser a critério médico. Um detalhe importante para a gente sempre revisar e sempre ter em mente, quando a gente fala de testes IgM e IgG, é que o IgM significa uma infecção recente e o IgG uma infecção tardia. Um macete interessante para a gente lembrar e diferenciar esses dois, que eu particularmente uso, pode ser que vocês gostem e comecem a usar também, é com relação à letra final. Então, quando eu falo em IgM, eu uso o M para lembrar de momento. Neste momento, ela está com essa infecção, é uma infecção recente. E se o IgM, então, é a infecção recente deste momento, consequentemente, o IgG vai ser a infecção tardia. Esse é um macete aí que eu uso, se vocês gostarem e acharem que fica fácil para lembrar também aí na hora da prova, fiquem à vontade para usar também. No segundo trimestre, então a gente vai ter o teste de tolerância para glicose e também o CUMBS indireto, mais uma vez, se for fator RH negativo. Um ponto a ser comentado é que esse teste de tolerância para glicose é indicado, então, no segundo trimestre, mas a gente tem a observação de que se a glicemia dessa gestante estiver acima de 85 mg por decilitro, ou seja, o exame que a gente fez lá no primeiro trimestre de glicemia em jejum estiver na verdade, só estiver acima de 85 mg por decilitro, ou se houver um fator de risco, este exame, o teste de tolerância para glicose com 75 gramas, deve ser solicitado, então, preferencialmente entre a 24ª e a 28ª semana. De fato, é isso que a gente vê acontecendo na atenção primária, tá? A gente não vai ver um médico assim que a gestante completou ali, por exemplo, uma gestante de 14 semanas fazendo esse teste de tolerância para a glicose. Eles normalmente solicitam, de fato, como o Ministério da Saúde já orienta, que é a partir das 24 semanas ali, tá? Só um detalhe aí para vocês já fixarem este assunto. E no terceiro trimestre, então, a gente vai ter a solicitação novamente de hemograma, de glicemia em jejum, de CUMBS indireto, de VDRL, de anti-HIV. Vocês veem que muitos desses exames já foram solicitados lá no primeiro trimestre também. Eles vão ser repetidos ao terceiro. Sorologia para hepatite B. Vai se repetir, então, o exame de toxoplasmose, caso o IgG não for reagente, e urocultura mais urina tipo 1 novamente. Outro exame importante de a gente saber qual que é o período em que deve ser coletado é a bacterioscopia de secreção vaginal. Então, toda gestante vai fazer esse exame ao fim ali da gestação, e esse exame deve ser solicitado, segundo o Ministério da Saúde, a partir das 37 semanas de gestação. Um número interessante para vocês saberem, terem em mente, porque pode ser que justamente esses detalhes que podem passar despercebidos quando a gente fala de números, de detalhes pequenos, é que podem vir a serem cobrados em provas, certo? Agora vamos falar da parte que a minoria gosta, cálculos. Os cálculos, então, de idade gestacional e também de data provável de parto. Então, vamos iniciar falando dos cálculos de idade gestacional. Quando a gente fala desse tipo de cálculo, para a gente saber qual que é a idade gestacional em que a gestante se encontra, a gente vai utilizar sempre como base a data da última menstruação. Então, DUM, essa sigla aqui, significa data da última menstruação. A gente tem dois cenários. Quando essa data de última menstruação ela é conhecida e certa, e quando ela é desconhecida ou incerta. A gente não sabe exatamente quando que ela ocorreu. Vamos iniciar falando, então, quando essa data da última menstruação ela é conhecida e certa. Lembrando que para ela ser conhecida e certa, a mulher tem que ter um ciclo regular, normalmente, ali de menstruação, e também não pode fazer uso de anticoncepcional. Então, como que a gente vai fazer nesses casos? Soma-se, então, os dias entre a data da última menstruação e a data da consulta e vai dividir esse valor por 7. O resultado a gente vai ter em semanas. Já quando a data da última menstruação é desconhecida, mas o período em que ela ocorreu é conhecido, a gente vai utilizar as datas 5, 15 e 25 para considerar início, meio e fim, respectivamente. Então, por exemplo, a gestante não sabe quando que foi exatamente o dia que iniciou a última menstruação, mas ela sabe que foi no início do mês. Então, a gente vai considerar o dia 5 sendo a data de início dessa última menstruação. E a partir daí, a gente vai usar os métodos anteriores, como a gente citou aqui, de somar os dias entre a data da última menstruação e a data da consulta, dividir por 7 e ter o resultado aí em idade gestacional.
E quando a data e o período dessa menstruação são desconhecidos, a gente vai utilizar então a medida da altura do fundo do útero e do toque vaginal para se ter então uma idade aproximada. Lembrando que a orientação do Ministério da Saúde é que quando a gente não puder ter uma idade gestacional aí aproximada ou fidedigna para essa gestação, a gente deve solicitar precocemente, ou seja, o quanto antes, a ultrassonografia obstétrica para se saber então a idade gestacional dessa mulher. E agora vamos para os cálculos de data provável de parto. Para a gente realizar esse cálculo da DPP, a gente vai ter que somar 7 dias ao primeiro dia da última menstruação e subtrair 3 meses ao mês em que ocorreu a última menstruação. Eu trouxe um exemplo para ver se clareia, se facilita um pouco o entendimento aí de vocês, tá? Supondo-se que a gente está lá realizando uma consulta de pré-natal e temos uma gestante cuja data da última menstruação é 13 de setembro de 2004. O dia dessa data da última menstruação, em que se iniciou essa última menstruação, é o dia 13. Como a gente viu na orientação ali da regra, é somar 7 dias ao primeiro dia. Então, se era o dia 13, a gente vai somar 7. Vamos ter, então, dia 20. Aí nós já temos o dia 20 do 9. Mas temos o segundo passo, que é subtrair 3 meses ao mês em que ocorreu a última menstruação. Então, se o mês era o mês 9, a gente vai diminuir 3 e vai ter o mês 6. Então, a gente vai ter dia 20, mês 6. Então, a data provável de parto dessa mulher vai ser dia 20 de 6 de 2005, porque, obviamente, do ano seguinte, né? Essa é a base para a gente fazer o cálculo, então, da DPP. Não é fácil, realmente, de a gente lembrar muitas vezes desses cálculos na hora da prova, então é importante que vocês realizem bastante questões e exercícios de fixação desse cálculo, para que no momento da prova vocês não percam também tanto tempo numa única questão por causa da DPP, tá? Esse é o meu conselho aí para vocês. Outro ponto importante de a gente conversar aqui é que para a gente confirmar que uma gestante teve de fato uma gestação de baixo risco, ela já tem que ter passado pelo período todo gestacional, pelo parto e pelo puerpério. Aí sim, de fato, a gente vai poder dizer que foi um pré-natal de baixo risco. Outro ponto ainda é que é possível essa gestante retornar para a atenção básica depois que ela foi encaminhada para o alto risco. No vídeo parte 1, a gente comentou de alguns fatores que podem encaminhar essa gestante para o alto risco. Mas é importante vocês saberem também que após a gente ter encaminhado essa gestante para o alto risco e o problema ter sido solucionado, aquela condição pela qual a gente indicou ela para o alto risco ter sido solucionada, ela pode voltar a fazer o acompanhamento pela atenção básica. Então, ela vai voltar a fazer esse pré-natal pela atenção básica novamente. Agora vamos falar de uma condição em que o profissional da saúde tem que estar sempre atento, que é com relação à hipertensão na gestação, tá? Então, a PA, como a gente já viu, ela deve ser verificada em toda a consulta de pré-natal e a gente vai dizer que nós temos, de fato, uma hipertensão arterial na gestação quando a gente aferir essa pressão arterial dessa gestante e o resultado for sistólica maior ou igual a 140 e diastólica maior ou igual a 140 por 90. Ou seja, de forma simplificada falando, quando a PA dessa gestante for maior que 140 por 90 milímetros de mercúrio, tendo sido verificada em condições ideais em 3 ocasiões diferentes. Então, quando a gente fala de condições ideais, do que a gente está falando? Essa pressão tem que ter sido aferida após 5 minutos de descanso dessa gestante. Ela não pode estar com a bexiga cheia, nem ter feito uso de café ou bebidas alcoólicas nos últimos 60 minutos, nem ter feito exercício físico também nesse mesmo período, e também não pode ter feito uso de cigarro nos últimos 30 minutos antes de aferir essa pressão arterial. Então, quando a gente fala de condições ideais, é disso que a gente está falando. E lembrando que tem que ter sido também em 3 ocasiões diferentes. Aí sim, de fato, a gente pode caracterizar, então, como hipertensão na gestação. Como vocês sabem, as bancas elas adoram cobrar detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Então eu trouxe também a informação para a gente relembrar de que a PA diastólica ela deve ser verificada sempre na fase 5 de Corotroph. E quem já viu o vídeo de hipertensão arterial vai lembrar desses detalhes aqui. Quem não viu, veja, também é um assunto importante de vocês revisarem para fazer prova de concurso. A pressão arterial, ela deve ser verificada quando o paciente está sentado, com as pernas descruzadas, os pés apoiados no chão, o dorso encostado na cadeira e ele deve estar relaxado. Então, a pressão arterial, ela também pode ser medida no braço esquerdo, quando a gente fala aí de gestante, na posição de decúbito lateral esquerdo, em repouso. Ou seja, ela vai estar lateralizada para o lado esquerdo, em repouso, e a gente vai poder verificar, então, essa PA no braço esquerdo dessa gestante.
Vamos para um assunto agora que é importante tanto para quem vai fazer a prova, quanto para quem está atuando aí na atenção básica, fazendo acompanhamento de gestante durante o pré-natal, que são as classificações da hipertensão na gestação, e são detalhes que a gente tem que se manter sempre atento quando a gente está falando de uma gestante que tem aí hipertensão, tá? Então, falando do básico inicialmente, que é quando a gente tem hipertensão crônica, quando essa hipertensão arterial se iniciou antes das 20 semanas de gestação ou após as 12 semanas de pós-parto. Então, nesses casos, a gente não vai caracterizar como RAS na gestação, e sim somente como uma hipertensão arterial sistêmica crônica. Já quando a gente tem hipertensão após as 20 semanas de gestação, sem proteinúria, a gente vai ter o que a gente chama de hipertensão gestacional. Então, esse quadro, ele se apresentou ali após as 20 semanas, e aí, de fato, a gente tem hipertensão na gestação. Agora vamos falar de alguns quadros que podem trazer alguns desfechos desfavoráveis para essa gestante, para esse bebê, e que a gente, como profissional da saúde, tem que estar sempre atento. Quando que a gente vai ter, então, pré-eclâmpsia? O que caracteriza, de fato, a pré-eclâmpsia? Que é a hipertensão arterial associada à proteinúria após a 20ª semana de gestação em mulheres que anteriormente não tinham hipertensão. Isso a gente vai caracterizar, então, como pré-eclâmpsia. Já a eclâmpsia é todo o quadro de pré-eclâmpsia associado aí a convulsões, que não derivam de outras causas, ou seja, ela não tem convulsões, por exemplo, por uma epilepsia. Ela está tendo convulsões por causa da eclâmpsia em si, tá, pessoal? Não tem outra patologia associada a não ser a hipertensão e o caso de eclâmpsia. E a gente pode ter também a pré-eclâmpsia superposta à RAS crônica, ou seja, superposta àquela hipertensão que a gestante já tinha antes mesmo de estar grávida, tá? Então, isso ocorre quando as gestantes, a partir das 20 semanas, já possuindo hipertensão, iniciam subitamente com elevação da pressão arterial. Isso associado, então, à proteinúria, trombocitopenia ou alguma disfunção renal. Um detalhe importante também da gente comentar é que mulheres com um ganho de peso de mais de 500 gramas por semana, mesmo que elas não tenham um aumento significativo da pressão arterial, elas vão ter o seu retorno antecipado. Então, se atentem a isso também. Para finalizar, vamos falar então da avaliação de edema na gestante. Lembrando que a gente tem o mais ou a cruz, como vocês preferirem chamar, para identificar o grau de edema dessa gestante. Então, como vocês vão ver, o grau vai aumentando e a quantidade de mais ou de cruzes vai aumentar também. Então, quando a gente tem um edema ausente, a gente vai orientar essa gestante a continuar fazendo as suas consultas conforme o calendário normal. Então, vão ser consultas de rotina, conforme aquela orientação que a gente tem lá do Ministério da Saúde relacionado ao período gestacional em que essa gestante se encontra. Já quando a gente tem uma presença de edema de tornozelo, mas não tem nenhuma hipertensão e nenhum aumento de peso associado, a gente vai classificar com uma cruz e verificar, então, a relação com a postura ou o calçado. O que isso quer dizer? Que esse edema de tornozelo, se não tem uma associação de aumento de pressão ou de aumento de peso, pode estar mais relacionado com a condição própria de gestação ali dessa mulher, e então a gente pode orientar ela com relação a uma postura melhor e também com o uso de calçados mais confortáveis. Já quando a gente fala de edema de membros inferiores com uma hipertensão associada ou um aumento de peso, a gente vai classificar com duas cruzes e vai orientar essa paciente a fazer repouso em decúbito lateral esquerdo. Verificar também os sinais de pré-eclâmpsia grave e interrogar sobre os movimentos fetais. Verificar se essa gestante tem aí a percepção de movimentos fetais ok desse feto. E por fim, nós temos mais duas situações, que é quando essa gestante apresenta um edema generalizado, aí sim a gente já tem uma situação mais grave, onde a gente vai classificar com 3 cruzes e o médico vai avaliar e encaminhar essa gestante para o alto risco. Essa gestante vai passar automaticamente a ser de risco, tá? E o edema unilateral com dor ou sinais flogísticos, ou seja, essa gestante apresenta um edema em apenas um dos membros inferiores, com dor e ou a presença ali de sinais flogísticos. Então, a gente vai ter aí uma suspeita de tromboflebite ou de uma trombose venosa profunda, isso é um caso grave também. O médico vai avaliar e encaminhar também essa gestante para o alto risco. Lembrando que quando a gente fala aí de edema unilateral, a gente não vai ter, então, a classificação das cruzes, tá? Essa classificação só vai até o edema generalizado. Encerramos por aqui a parte 2 da nossa revisão de pré-natal de baixo risco. No próximo vídeo, nós vamos ver aí as complicações, as intercorrências que podem ocorrer durante a gestação, que são outros pontos que a gente deve revisar também. Então, até o próximo vídeo. Quem não assistiu o vídeo parte 1, eu vou deixar na descrição
o link para acessar o vídeo e também não deixem de assistir aos demais vídeos que a gente tem no canal com muito conteúdo aí para você, concurseiro que vai fazer prova aí em breve. Fiquem firmes aí nos estudos de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.